Olá pessoal, professor Adriano, trazendo mais um texto. Na verdade, não só um. Hoje nós vamos analisar, vamos dizer assim, 2 textos. Eu vou fazer uma espécie de suspense para ver se vocês adivinham sobre o que nós vamos falar a partir de agora. Quem consegue identificar a imagem? Segunda, terceira, quarta, conseguem? Quem é esse autor? E esse? Sobre o que eles escreveram? E esse? Esse eu acho que a maioria sabe. Esse último é o Monteiro Lobato, grande escritor brasileiro. Nós não vamos falar sobre ele, mas ele representou muito o que nós vamos ver a partir de agora, que seria o quê? Fábula. Fábulas são narrativas curtas que trazem uma grande reflexão, uma moral de história, que traz animais que conversam, animais que dialogam, e eu gosto muito das fábulas. Por quê? Porque primeiro a gente aprende de maneira rápida e deixa aquela inquietação. Lá na primeira imagem dos autores nós temos o Esopo e abaixo nós temos o La Fontaine. Nós vamos falar um pouquinho sobre cada um deles, uma abordagem bem rápida sobre a vida, e depois vamos destacar 2 fábulas. Vamos lá? A primeira fábula que nós vamos falar, a raposa e as uvas. A segunda, a lebre e a tartaruga. Coloquei algumas imagens para deixar um pouco mais lúdico. Creio que vocês já escutaram, né, sobre a raposa, sobre a lebre. Mas aí eu pergunto, leram? Será que são textos grandes e complicados ou não? Como vocês conheceram esses textos? Por meio de desenhos, filmes? Alguém contou? Não seria interessante ler a obra e tirar a sua própria interpretação? Então, sobre Esopo, nós podemos destacar que ele viveu no século VI a.C. Ele era um fabulista, obviamente grego. Podemos dizer também ainda que ele viveu na região que hoje chamam de Turquia, e o que mais me chamou a atenção foi que ele era um escravo e após um certo tempo ele conseguiu a sua alforria. Muito diferente do La Fontaine, que teve essas ideias, vamos dizer assim, do Esopo, adaptou, também criou os próprios textos, só que ele teve uma formação, tá bom? Ele fez parte da Academia Francesa, estudou teologia, estudou direito, literatura, e ele viveu praticamente no século XVII, né, finalzinho lá do século XVII. Então, assim, a gente pega uma diferença no sentido de linha do tempo bem elástica, tá bom? Então, esse que tem para falar do Esopo e do La Fontaine. Esses são os livros que nós vamos trabalhar, livros conhecidos, tá bom? Um ponto que eu quero destacar para vocês é que esses livros, eles são de fácil acesso, né? A gente pode baixar lá na internet, se não o livro completo, vocês podem conseguir os textos que eu estou trabalhando agora com vocês, tá bom? Primeiro texto, A Raposa e as Uvas, eu tirei deste livrinho aqui, ou seja, é o Esopo que está falando, entre aspas, e depois a gente vai ver a versão do La Fontaine. Ele deu uma certa melhorada, vamos dizer assim. Ele ampliou um pouquinho a versão original lá do Esopo, tá certo? Uma raposa estava com muita fome e viu um cacho de uvas numa latada. Vocês pesquisam o que é latada, né? Aquela partezinha onde a uva cresce, tá bom? Quis pegá-la, mas não conseguiu. Ao se afastar, disse para si mesma, estão verdes. Moral da história, o homem que culpa as circunstâncias fracassa e não vê que o incapaz é ele mesmo. Essa foi a versão do Esopo. Texto curto e a gente pode fazer uma breve interpretação aqui. Muitas vezes a gente quer uma coisa de verdade e por não conseguir a gente começa a colocar defeitos. Não é isso? Então isso é algo antigo, né? Mas não fora de moda. A segunda versão, A Raposa e as Uvas, foi tirada desse livrinho aqui, tá bom? A antologia do La Fontaine. Percebe que ele é um pouco mais longo, um texto mais longo. A Raposa e as Uvas. Contam que certa raposa, andando muito esfaimada, viu roxos maduros cachos, pendentes de alta latada. De bom grado os trincaria, mas sem lhes poder chegar. Disse, estão verdes, não prestam,
só cães os podem tragar. Eis cai uma parra, quando prosseguia seu caminho, e crendo que era algum bago, volta depressa o focinho. Nós percebemos que é uma certa rima, vamos dizer assim, e o interessante ainda é o acréscimo desse ponto aqui. Por quê? Porque ele coloca como se a raposa tivesse indo embora e aí cai alguma coisa. Seria, vamos dizer assim, ramos, mas não a uva mesmo. E aí a raposa rapidamente volta para pegar. Ou seja, ela criticou, mas no fundo, ela queria. Faça uma interpretação sobre isso, algo que você conhece, alguém que você conhece, algo que você já viu. Outro ponto importante é esse aqui, que a raposa ela se coloca um pouco acima dos cães, né? Como se fosse uma certa hierarquia. Vamos para a próxima. A lebre e a tartaruga. Primeira coisinha que muita gente... Eu sempre pergunto na sala de aula e as pessoas sempre me confirmam que quem fez o desafio? A lebre ou a tartaruga? Muitas pessoas dizem que a lebre, porque já encontrou em um desenho animado, mas não é bem assim. Tem uma crase ali e aquela crase muda um pouco o sentido das coisas, tá bom? Vamos ler? Apostemos, disse a lebre, a tartaruga matreira, que eu chego primeiro ao alvo do que tu, que és tão ligeira. Dado o sinal de partida, estando as duas a par, a tartaruga começa lentamente a caminhar. A lebre, tendo vergonha de correr diante dela, tratando uma tal vitória de peta ou de bagatela. Deita-se, dorme o seu pouco. Ergue-se e põe-se a observar de que parte corre o vento. E depois entra a pastar. Eis deita uma vista de olhos sobre a caminhonete sorna, ainda a vê longe da meta, e a pastar de novo torna. Olha, e depois que a vê perto, começa a sua carreira, mas então apressa os passos a tartaruga matreira. A meta chega primeiro, apanha o prêmio apressada, pregando a lebre vencida uma grande surriada. Não basta só haver posses para obter o que intentamos. É preciso pôr-lhe os meios, quando não, atrás ficamos. O contendor não desprezes, por fraco se te investir, porque um anão acordado mata um gigante a dormir. Já leram o original? Já perceberam como é rico esse texto? Não trata-se apenas de uma corrida entre uma tartaruga e a lebre. Trata-se, na verdade, de estratégia, de artimanhas, de saber lutar. Não adianta você ter todos os equipamentos se você não for buscar. Vejam só, algo que nós sempre discutimos na nossa atualidade e às vezes a gente não presta atenção. Faça o seguinte, procure aí na internet A Lebre e a Tartaruga, La Fontaine, a versão original. Leiam, vocês vão se surpreender. A moral da história está aqui. Ela é contada de maneira explícita. Você não precisa interpretar muito, porque está lá destacado no texto. Destaco também que vocês podem pesquisar no YouTube alguns vídeos interessantes sobre essa corrida. Vocês vão gostar bastante. Então, coleção de esquinho, a lebre e a tartaruga, a grande corrida, a tartaruga e a lebre, e a raposa e as uvas. Uma curiosidade, eu sempre gosto muito disso, de pesquisar até onde a literatura influencia. Eu percebo que a literatura influencia muito na música, a literatura influencia muito nos vídeos, e no sentido da paquera, o Reginaldo Rossi, que foi o rei do brega, que faleceu recentemente, ele intitulou uma música chamada Raposa e as Uvas, justamente nesse sentido, da pessoa tentar e meio que não conseguir, tá bom? Então, obrigado, pesquisem um texto, vocês vão gostar muito de ler, né, a literatura, pesquisar mais sobre fábulas, lembrando que fábula é um gênero, né, narrativo curto, que tem como protagonista ou protagonistas animais, né? É isso e obrigado.